Tá tão frio, então é porque não existe aquecimento global, né? Pois é, você já deve ter ouvido coisa parecida em algum momento da sua vida. Mas como nós vamos mostrar a partir de agora, isso não passa de mais uma mentira que os negacionistas contam. Roda a vinheta. Pois é, se tem alguma coisa que se repete todo ano, além do inverno, verão e demais estações, é justamente essa ladainha. Figuras públicas, algumas bem conhecidas, vão para as redes sociais ou fazem declarações verbais de que está muito frio, colocando em dúvida a existência do aquecimento global e, naturalmente, o papel decisivo das atividades humanas nesse fenômeno. No entanto, isso é um grave erro. Primeiro, porque é uma confusão de conceitos bastante evidente. Confunde tempo e clima, que são duas coisas bem distintas. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera. Qual a temperatura daquele momento, qual a intensidade do vento, se está chovendo ou não. Se refere a condições locais e a sistemas meteorológicos atuando naquele instante. Por exemplo, se está passando uma frente fria ou se tem algum sistema convectivo produzindo precipitação ou algo assim. Já o clima é um conceito que se refere a outras coisas, se refere a variações de longo prazo, se refere à estatística dos sistemas de tempo, a temperatura média, a precipitação média, qual a variância em qualquer dessas variáveis meteorológicas, etc. Então, enquanto o tempo pode variar rapidamente, mudar rapidamente de uma hora para outra, o clima e as suas mudanças se referem a algo muito mais gradual e de longo prazo. Portanto, as condições instantâneas de temperatura e num determinado local não dizem respeito ao clima global numa perspectiva de longo prazo. Segundo, porque mesmo que faça frio em um determinado momento onde você está, é importante checar se isso de fato é representativo. Por exemplo, em junho de 2018, as temperaturas em uma parte significativa da América do Sul ficaram abaixo da média, mas o planeta como um todo, na verdade, esteve 0,78 graus Celsius mais quente do que o período de referência. Já em 2019, é importante dizer, a América do Sul como um todo, inclusive o sul e sudeste do Brasil, tiveram temperaturas mais altas que a média. E o mês de junho quebrou o recorde absoluto de junho mais quente do registro histórico, com o planeta 0,92 graus Celsius mais quente do que a média do período de referência de 1951 a 1980. Ok, às vezes também aparece o seguinte argumento. Nós não podemos usar um tempo frio como uma evidência contrária ao aquecimento global, mas quando faz calor vocês usam. Será que isso faz sentido? Não é bem assim. Claro, nenhum evento de tempo isolado, mesmo uma onda de calor isoladamente, não pode ser usado como referência ou como argumento para provar a existência do aquecimento global. Mas o que a gente precisa olhar é para a estatística, a frequência e a intensidade desses eventos. E o que as observações têm mostrado é que estatisticamente eventos quentes têm se tornado muito mais frequentes. Por exemplo, num clima estabilizado, nós deveríamos ter a mesma probabilidade de ocorrência de um recorde de temperatura mais frio e de um recorde de temperatura mais quente. Os recordes de altas e baixas temperaturas deveriam ser equiprováveis. Mas sabe o que está acontecendo? Na realidade, os recordes de temperatura máxima estão pelo menos 3 vezes mais frequentes do que os recordes de temperatura mínima. Então, dá para ver que não existe um equilíbrio aí. Como a gente percebe nos gráficos que a gente está mostrando agora, a probabilidade de ocorrência de eventos quentes aumenta com o aquecimento global, justamente porque você desloca toda a função distribuição de probabilidade de temperatura.
você desloca a média para valores mais altos e com isso você carrega os eventos mais frios, tornando-os menos prováveis e os eventos mais quentes, tornando-os mais prováveis. Também é importante dizer que o deslocamento dessa função de distribuição mostra que eventos extremos inéditos, ondas de calor inéditas, passam a ser possíveis num clima aquecido. Aliás, isso lamentavelmente é exatamente o que a gente espera. Ondas de calor como a que vitimou 4.000 pessoas na Índia e no Paquistão em 2015 estão pelo menos 3 vezes mais prováveis do que no período pré-industrial. E é importante que se diga, cada 10º de grau que o planeta aquecer, mais essas ondas de calor se tornam mais frequentes e mais intensas. Mas como explicar que os eventos frios continuam acontecendo e às vezes com nevascas catastróficas, né, e um frio terrível que inclusive ameaça a vida das pessoas? Bem, em primeiro lugar, o aquecimento global não acaba com o inverno. Mas além disso, tem uma razão científica bastante forte para que eventos extremos no inverno continuem acontecendo e se tornando, inclusive, cada vez mais perigosos. E nós vamos explicar isso direitinho. A diferença de temperatura entre os polos e as latitudes médias produz uma circulação atmosférica com ventos que sopram de oeste para leste e cuja intensidade aumenta à medida em que aumenta a altitude. Esse padrão de ventos, que a gente denomina de corrente de jato, configura o chamado vórtice polar. O vórtice polar é exatamente essa circulação de ventos em torno do polo que mantém praticamente confinadas as massas de ar frio, as massas de ar polar. O que acontece, no entanto, é que eventualmente surgem ondulações, oscilações nesse vórtice. E com essas oscilações, as massas de ar frio ganham a possibilidade de avançar para latitudes mais baixas. O que acontece é que a diferença de temperatura entre o Ártico e as latitudes médias está diminuindo, simplesmente pelo fato de que o Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Com essa diferença de temperatura se reduzindo, o vórtice polar se torna menos estável e mais sujeito a oscilações que permitem a entrada de massas de ar polar em latitudes médias. É o que acontece, por exemplo, com as ondas de frio que eventualmente chegam durante o inverno a locais como os Estados Unidos e o Canadá. Com um detalhe: essas ondas de frio podem ser acompanhadas de grandes nevascas, inclusive porque a atmosfera, por conta do aquecimento global, hoje é capaz de conter mais vapor d'água do que há algumas décadas. Então pode estar fazendo um frio de rachar nos Estados Unidos ou no Canadá, às vezes até congelando as cataratas do Niágara. Mas se você for pesquisar, você vai perceber que naquele período o Ártico chega a estar de 15 graus a 20 graus Celsius acima das temperaturas normais. No hemisfério sul, como a Antártica não tem ainda um aquecimento tão acentuado como o Ártico, esse fenômeno não está tão evidente ainda. Mas, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente deve esperar nas décadas seguintes. Mas, em suma, nós não podemos aceitar que, agindo provavelmente de má fé, os negacionistas queiram confundir a opinião pública com um discurso que 1. Confunde conceitos elementares, 2. Ignora as estatísticas e as observações dos recordes de calor e frio e 3. Nega fatos científicos evidentes. Os fatos são: o aquecimento global continua avançando, ele envolve sérios riscos, inclusive relacionados a eventos extremos, e nós não temos dúvida na comunidade científica quais são as causas. São as emissões de gases de efeito estufa associadas às atividades humanas. Pois é, se você acabou de comer uma refeição, isso não significa que teve fim a fome no mundo, né? Então, se está fazendo frio nesse momento no local onde você está, ou fez frio em alguma situação no sul do Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, isso não quer dizer que haja alteração na tendência de longo prazo do clima global. O planeta continua, sim, aquecendo.
Pois é isso, pessoal. Lá se vai detonada mais uma mentira que os negacionistas contam. Se você gostou do vídeo, curte, divulga nas suas redes, assina nosso canal e ativa as notificações. Abraço para vocês.